temos uma grande biodiversidade, não somente de flora, mas também de fauna. E uma é dependente da... Senhores membros da mesa, vereadores, servidores, público presente, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, muito boa noite. Às 19h20, declaro aberta a presente audiência pública destinada a tratar da aplicação em âmbito municipal da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022, sobre recursos voltados às ações emergenciais destinadas ao setor cultural, a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19, conforme edital número 6 de 2023, SL, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1522, de 30 de junho de 2023, página 36. Registro que essa audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte desta Casa, composta pelos vereadores Maria Amélia, presidente, Dude, relator, que justificou a sua ausência, e o Paulinho do Esporte, que é um membro desta comissão. Agradecemos a presença do senhor Guilherme Mendicelli, presidente da Fundação Cultural José Maria de Abreu, que compõe a mesa dos trabalhos junto à comissão. Também do senhor Fábio Perinotto, coordenador geral de orientação e capacitação do Ministério da Cultura do Governo Federal, que participará da audiência remotamente via internet. Também da presença do senhor Hamilton Ribeiro Mota, ex-prefeito de Jacareí, das vereadoras jovens Adoniran, do vereador Luiz Flávio, Vitória, do vereador Roninha, e a Maria Eduarda, do Paulinho do Esporte. Também dos vereadores Luiz Flávio, Valmir, do Parque Meia Lua, e da vereadora Sônia Patas da Amizade. Dos servidores e todo o público presente que assiste pela TV Câmara e pelos canais do YouTube e Facebook. A fim de melhor organizar os trabalhos, para que seja oportunizada a participação de todos, solicito ao público presente que registre suas perguntas nas fichas que foram distribuídas, as quais serão recolhidas ao final da fase de perguntas dos vereadores. Neste momento, convido o senhor Fábio Perinotto para que, no tempo de 30 minutos, realize sua apresentação acerca do tema dessa audiência. Olá, pessoal. Todos me escutam bem? Olá, todo mundo te ouvindo bem. Que bom. Então, boa noite para todas, todos, todes. É um prazer poder estar podendo tratar de cultura em Jacareí novamente. Então, de fato, hoje, como vocês estão percebendo, eu estou à distância, não pude estar presencialmente em Jacareí, mas essa articulação, que bom que foi possível. Agradeço a Comissão de Cultura da Casa, e para você que está presidindo, Maria Amélia. Agradecer a presença aí também, Guilherme Mendicelli, e agradecer também em especial ao vereador Luiz Flávio, Flavinho. Foi numa relação de convite feito num diálogo com ele que a gente pôde proporcionar essa oportunidade mesmo, né, de fato, dessa troca. Tem sido uma relação muito respeitosa, muito bacana com ele. Inclusive, aproveitar, estar na Casa Legislativa e já ter mencionado o nome dele, aproveitar a situação para agradecer, inclusive, de ter possibilitado, né, de eu ser cidadão jacariense. Eu não sou nascido, mas fui muito bem acolhido e sempre colho
e nutro boas relações bastante afetuosas, carinhosas com a cidade, com toda a rede da qual pude me envolver. Então, muito obrigado para todo mundo, para quem está aí presente, para quem está vendo de casa, que eu sei que o pessoal comentou que estaria acompanhando pela TV, no sinal de internet, né? Enfim, pelos seus meios de difusão. Bom, falar da Paulo Gustavo aqui para Jacareí, pessoal, tem para mim um peso muito grande, um peso leve, mas é um peso muito grande, porque toda a tramitação de aprovação da Paulo Gustavo, eu pude acompanhar desde a sua origem, no começo, quando eu estava em Jacareí, né? Então, bom, quem é do meio artístico-cultural sabe que na época da Aldir Blanc, que foi, de fato, durante o período da pandemia, foi o período que eu estava diretor de cultura, e a gente batalhou muito para que a Aldir Blanc se tornasse realidade, né? A Lei Aldir Blanc 1, que tramitou e aprovou, apesar da gestão do governo federal anterior, a gente conseguiu em 2020, e na época, com Jacareí podendo repassar os recursos todos ainda também em 2020. Nem todos os municípios conseguiram, a gente fez isso em 2020. E a Paulo Gustavo começou a tramitar todos os debates, na verdade, nos bastidores, já desde o final de 2020. E foi crescendo os debates ao longo de 21, principalmente seu desdobramento de 21 para 22. Então, as relações da Paulo Gustavo em âmbito municipal, a gente já sabia que viria coisas impactantes, muito importantes para Jacareí, pelo que a gente tinha feito de bom trabalho na Aldir Blanc. Infelizmente, né, a Paulo Gustavo foi um processo mais difícil na tramitação na Casa Legislativa, porque se tensionou com o período eleitoral na esfera federal, naquele período. Então, agora, no final de 22, é que o STF derrubou medida provisória e superou todas as questões de vetos presidenciais, incluindo a medida provisória que, na época, o Bolsonaro impôs e tentou barrar a Lei Paulo Gustavo a todo custo, sendo que é um recurso de direito da área artística e cultural. Então, a gente conseguiu com muita luta. E eu participei muito ativamente naquele período, estando em Jacareí. Então, muito, muito bacana poder dar essa devolutiva agora para a cidade. No caso, agora aqui compondo, estando em Brasília, na retomada democrática do Brasil, na retomada do Ministério da Cultura também. Então, para mim, é muito simbólico, muito forte esse peso, um peso leve, mas um peso muito importante, pessoal também. Bom, a Paulo Gustavo, pessoal, então ela tramitou durante o período pandêmico, ela é uma lei emergencial, ela tem características que possibilitam as flexibilidades de desburocratização dos trâmites e dos processos, e ela vem num bojo jurídico, legal, que ela se soma à Lei Paulo Gustavo, também com o Decreto de Fomento à Cultura. Então, eu recomendo muito para o pessoal que eu vi que está aí no plenário, e para quem for acompanhar depois ou está acompanhando no online, que se debruce sobre a instrumentalização dos seus direitos culturais, naquilo que consta da própria Lei Paulo Gustavo, mas também compreendendo os avanços jurídicos que a gente tem com o que a gente chama de Decreto do Fomento Cultural, que eu e alguns outros a gente chama na pluralidade, na diversidade, que é a Lei de Fomento às Culturas. A gente também às vezes chama assim. Eu comento isso porque a Lei de Fomento Cultural, ela ajuda e é parte regulamentadora da Lei Paulo Gustavo. Então, a gente tem a Lei Paulo Gustavo, a gente tem um decreto que regulamenta a Paulo Gustavo, e a gente tem um decreto chamado Fomento Cultural, que a gente às vezes apelida de Fomento às Culturas. Então, se instrumentalizar, sabendo um pouco mais dessas legislações, é a garantia de alguns direitos culturais, né? A importância de se dar esse passo na garantia do que foi conquistado, apesar dos pesares de como foi toda a situação do período da pandemia, uma vez que
ela é o maior aporte de recursos de fomento direto da esfera federal para estados e municípios. Então, foi a base do Senado, pelo senador do PT, senador Paulo Rocha, que elaborou a Lei Paulo Gustavo. E quando ela foi já elaborada, a gente já sabia desse marco fundante enquanto valores, tamanha grandeza que ela carrega de recursos a serem disponíveis. Então, a gente chega a quase 4 bilhões de reais a serem repassados da esfera da União para estados e municípios. No caso de Jacareí, 1.889.600 e eu não lembro o número completo agora. Mas é um valor muito expressivo porque vai ser, no caso, inevitavelmente por tabela, o maior aporte de recursos da história que Jacareí, assim como todos os municípios, que Jacareí vai receber como fomento direto da esfera federal para poder fazer uma gestão de recursos da política pública de cultura na cidade, que a gente precisa entender como uma ação que, obviamente, fortalece e contribui com a cadeia produtiva e econômica do todo o setor artístico e cultural na sua ampla diversidade, mas a gente está falando de direitos culturais, é recurso que, na verdade, a gente fica atento sempre para a população. Assim como a gente faz políticas de saúde, não apenas para garantia de direitos trabalhistas, por exemplo, das pessoas que são médicas, médicos, enfermeiros, enfermeiras, ou políticas de educação, não é somente para professores, professoras. A área da cultura, quando tem recursos dessa magnitude, a gente também precisa entender que a gente não está tratando apenas para artistas, para fazedores de cultura, a gente está tratando da população também, né? São direitos culturais, são direitos, inclusive, constitucionais. Acho muito bom a gente fortalecer isso nessa narrativa, porque tem muitas pessoas que bradam levantando a Constituição brasileira, mas de processos seletivos, né? Muitas vezes por interpretações tortuosas, né? No seu trâmite de olhar para o que é direito do povo, do cidadão, da cidadã. Então, a gente está tratando da Paulo Gustavo também quanto um direito cultural, não só dos fazedores de cultura e dos artistas, mas de todo o setor da sociedade. Então, Jacareí vai receber, resumindo um genérico aí, né, de valores, pouco menos aí que 2 milhões, para poder fazer uns projetos muito bacanas. Então, eu sei que a equipe da Fundação, a gente aqui para o Ministério está acompanhando todo dia, né, o passo a passo. A gente sabe que subiu o plano de ação na plataforma Transferigov, Jacareí está certo nesse trâmite, já fez o preenchimento do que são as ações vinculadas às metas na plataforma Transferigov, já foi aprovado, inclusive, o que foi feito, que subiu na estrutura aqui do governo federal. Então, Jacareí já está correto nessa tramitação desse momento, que é a primeira etapa. Entender que a Lei Paulo Gustavo, ela vem nesse contexto de retomada democrática do Brasil e ela fortalece não só a perspectiva de volta ao Ministério da Cultura, volta a se tratar de processos democráticos no Brasil, respeitando as instâncias dos poderes, e a gente tem, enquanto metodologia de gestão da política pública em âmbito federal, nesse momento de 2023, muito forte, os princípios da participação social. Não à toa, a gente tem, no Ministério da Cultura, também os seus sistemas de participação fortalecidos, que é conselho, que são agora a retomada das conferências de cultura. Então, todos os estados e municípios, além da Paulo Gustavo, também é ano 2023 de conferências de cultura, e que, portanto, os municípios vão estar se organizando para realizar as conferências, mas entender que as duas leis que temos esse ano, pela esfera federal, aqui no Ministério da Cultura, a Paulo Gustavo, e também o que é chamado muitas vezes de Aldir Blanc II, que é tipo um apelido, na verdade, da lei,
a gente tem essas duas leis agora, em 23, tratando de um orçamento histórico inédito, que é o Ministério da Cultura tendo cerca de mais ou menos 10 bilhões, somando Paulo Gustavo, Aldir Blanc II e as outras ações do próprio Ministério, a gente Bom, agora caiu mesmo. A gente aguarda um pouco, Alan? Para o tempo um pouquinho. Só parar o tempo um pouquinho. Quer dar um intervalo? Tem como rolar o intervalo? Sim. É? Bom, então, a gente não vai pedir intervalo, Alan. Nós vamos prosseguir. O Guilherme... Retomou? Pessoal, para mim, parece como se o sinal de vocês é que teria caído para mim. Está correto isso? Caiu, você caiu um pouquinho para nós, Fábio. Para mim parece como se tivesse sido o sinal da câmera que caiu para mim. Tá, mas tudo bem. Nós não estamos te vendo, nós estamos só te ouvindo. Ok, voltou. Acho que foi o sistema da TV que tinha falhado mesmo. Bom, retomando então, a gente tem nesse momento as políticas de participação social muito forte. Então, é histórico os recursos enquanto valores, mas é importante e estratégico que a gente compreenda que, não só no Ministério da Cultura, mas no governo federal, de modo geral, há um sistema de participação social vinculado na Casa Civil, vinculado ao gabinete do próprio presidente Lula, que trata da participação social nessa ordem de grandeza. E isso se reflete nas esferas dos ministérios. Então, o Ministério da Cultura, nesse momento, estimula o fortalecimento de conselhos de cultura, de modo geral, os processos de fóruns permanentes, de modo geral, e que na Paulo Gustavo, que eu acho que é legal, Guilherme, obviamente, vai tratar mais detalhes disso, mas o que eu acho que é muito bacana reforçar para vocês a Paulo Gustavo, agora, nesse fim de primeiro semestre, e o que virá no segundo semestre, que é a Lei Aldir Blanc II, ambas tratam que os recursos vêm via esfera federal para estados e municípios, mas dos municípios para o cidadão, para a cidadã, para os fazedores de cultura, para os artistas, de modo geral, o recurso chega de modo transparente, de um modo democrático e republicano, que são chamamentos públicos, que são editais, que são, portanto, processos seletivos simplificados, né? E que, antes de se lançarem esses editais, a lei obriga que se faça processos de participação da sociedade civil, né? Então, seja conselho, audiências públicas, consultas públicas de modo geral. E, então, a tarefa aqui realizada do convite feito pela Câmara de Vereadores é uma boa sinalização desse amadurecimento, da gente continuar esse processo do diálogo como ato contínuo, né? Para a lei não tem a validade a audiência convocada pelo Legislativo, né? Mas agora, na etapa aqui Jacareí, subiu o plano de ação na nossa plataforma federal, já foi aprovado, aí tem um trâmite de fazer as adequações orçamentárias, e aí, de fato, eu não tenho acompanhamento para dizer como que está esse processo mesmo administrativo interno. Mas é posterior a se fazer a adequação das fichas orçamentárias para poder fazer o uso do que está previsto no plano de ação aprovado, que vai citar mais uma rodada de conversas ampliadas na sociedade para contribuir em pautar detalhes do que serão esses processos seletivos, esses chamamentos, esses editais. Então, algumas características que valem a pena
todo mundo está atento sobre a Paulo Gustavo, é que ela vai trazer não só a garantia da processo de participação social, não só a abundância na grandeza do aporte de recursos, mas ela também traz um acúmulo de outros direitos garantidos historicamente, alguns mais recentemente, inclusive. Então, são perspectivas, por exemplo, de atendimento às questões socialmente, historicamente mais oprimidas, excluídas. Então, o que é chamado as ditas minorias tem um olhar atento na lei, isso se faz como efeito cascata, que se cumpra na esfera dos estados e municípios. Então, por exemplo, os municípios precisam garantir perspectivas de cotas raciais, questões da comunidade negra, da comunidade indígena, além dessas cotas que a lei, em seu decreto de regulamentação, explicita até com mais detalhes, já consta da legislação da Paulo Gustavo, no seu artigo 17, essas questões das minorias e amplia para as questões de diversidade sexual, as questões da diversidade de gênero, as questões para comunidades socialmente excluídas, inclusive territorialmente, vai trazer, inclusive, aquelas que não têm território, que são comunidades nômades, muitas vezes é um circo, né, que é um circo nômade, que circula por cidades, ou ciganos, por exemplo, que também são comunidades nômades, vai tratar de pessoas com deficiência, na mesma grandeza do que são todas essas outras categorias que eu mencionei. Então, há um acúmulo de outros direitos que a Lei Paulo Gustavo vai trazer como uma atualização do que é a legislação que precisa ser cumprida na prática, né? Esses processos que eu estou falando, então, portanto, não se tratam de contrapartidas, de opção, não. É dever da esfera municipal cumprir com isso de alguma maneira. Então, respeitando o procedimento da legislação federal. Mesma perspectiva, avançando ainda nas acessibilidades, por exemplo, todos os projetos que forem contemplados precisam garantir do seu orçamento, no mínimo, 10% dos recursos dedicados a proporcionar as questões de acessibilidades. Então, há conquistas e avanços muito interessantes no procedimento da Lei Paulo Gustavo. Outras questões que são ricas e interessantes do que a gente está tratando aqui dessa parceria da relação em esfera federal com estados e municípios, independente da perspectiva partidária. Por isso que eu reforço a ideia da retomada democrática do Brasil, inclusive nesse âmbito. Hoje mesmo, aqui no Ministério da Cultura, a gente recebeu 4 representantes de 4 estados diferentes para dialogar sobre perspectivas do Fórum Nacional de Gestores de Cultura de estados e municípios. Então, a gente estava aqui com Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Então, são partidos que são vistos enquanto siglas partidárias até de oposição, se fosse pensar nesses recortes, mas que a Paulo Gustavo vai tratar com muito republicanismo, com muitos processos democráticos de diálogo para viabilizar os direitos na ponta da sociedade, né? Outras questões que eu acho que são importantes nessa primeira rodada de conversa aqui sobre a Paulo Gustavo, pessoal, é reforçar que ela só foi possível por agrupamentos da sociedade civil que foram se organizando, com o acúmulo do que são movimentos artísticos e culturais, movimentos sociais que pautam os processos de garantia desses direitos, mas que durante o período da pandemia foram se organizando no que se chamou Comitês Paulo Gustavo. Eles continuam ativos, são iniciativas próprias da sociedade civil, Comitês Paulo Gustavo. Há comitês de âmbito federal, há comitês de âmbitos estaduais. Algumas cidades criaram seus próprios comitês Paulo Gustavo de modo autônomo e independente. E é com esse princípio da autonomia, do estímulo aos processos de dar vez e voz para o que é de demanda popular, é que também o próprio Lula, no período eleitoral, muitas vezes falou também sobre os nossos comitês de cultura, que aí sim é uma política em âmbito do governo federal. Então, quando eu falava daquela agenda
Ok, a Paulo Gustavo já exige o processo de participação social. A gente vai ter conferências de cultura. Reforça-se com isso a agenda de que teremos agora comitês de cultura, a partir do Ministério da Cultura, estimulando vez e voz em campanhas contínuas nos estados. Todos os estados terão comitês de cultura, com base disso que teve de muita efervescência durante o período da pandemia e antes também do período da pandemia. Há um novo momento, um novo arranjo social das relações sociedade civil e poder público, que, obviamente, de novo, está se desdobrando em efeito cascata nos estados e municípios. A Paulo Gustavo traz ainda uma obrigatoriedade que é estados e municípios que ainda não tenham legislação de sistema de cultura, obrigatoriamente tem que passar a ter sistema de cultura, com as prioridades que é o conselho, plano e fundo. Em Jacareí, a gente já tem, isso é uma conquista que vem de gestões, inclusive, anteriores a que eu compus, mas ela também avançou enquanto estávamos na gestão. Por exemplo, o Fundo de Cultura era uma legislação, mas ele não estava regulamentado, não se botava em prática. Então, foi na gestão passada que a gente conseguiu regulamentar o Fundo de Cultura e lançar os primeiros editais, inclusive no período da pandemia foi o primeiro edital, né? Aí em Jacareí foi o CASA, que a gente chamou, né? Jacareí, portanto, está avançado nessas obrigações básicas que a Lei Paulo Gustavo traz, porque Jacareí tem conselho, que a gente também atualizou naquele período, né? A gente ampliou as cadeiras, harmonizou as relações com as outras instâncias de outros conselhos que existem vinculados à Fundação Cultural. Também trabalhamos a revisão do plano de cultura, fizemos bastante debate sobre isso. É um debate que sempre vai existir, sempre vai ser necessário, e em algum momento é formalizada essa atualização do plano de cultura. Mas o que a Lei Paulo Gustavo inova é que ela obriga que isso seja feito para municípios que ainda não tenham, mas que isso é para ao longo do tempo de um ano, ou seja, até julho de 24, os estados e municípios que ainda não tenham precisam se atualizar e terem esses instrumentos de fato democráticos, transparentes e participativos. Eu falo isso porque, em âmbito do governo estadual, por exemplo, de São Paulo, a legislação vigente do Fundo de Cultura e do Conselho de Cultura está enraizada do período da ditadura. Ou seja, mencionar um conselho de notáveis por indicação interna só do governo não é um conselho participativo e democrático do período da redemocratização do Brasil. Então, não é o suficiente para o governo do estado de São Paulo falar que já tem conselho, porque não é o conselho do que rege hoje na estrutura da Constituição Brasileira de 88, com o seu desdobramento, que é o artigo 216A, que é do Sistema Nacional de Cultura. Então, precisa se atualizar o governo do estado de São Paulo em algum momento, até julho do ano que vem. Mesmas questões vão acontecer em vários outros municípios. No caso de Jacareí, o que é interessante é, mesmo cidades que já tenham conselho, plano e fundo, no prazo de até julho do ano que vem, vão precisar ter instrumentos que fortaleçam, que deem outro grau de visibilidade para esses instrumentos que existam. Seja mais divulgação, melhor organização da publicidade das atas, por exemplo, quando for conselho, ou ter mais edições de fóruns que alimentem os representantes e representados dentro desse processo do que é compor um conselho. O Fundo de Cultura pode passar por algum grau de detalhamento, um novo processo de regramento, de regulamentação, enfim, tem muitas questões que podem ser feitas durante um ano sobre essas perspectivas. Então, isso também é uma questão importante da gente trazer nessa agenda do que é 2023 para 2024. Por fim, ainda da Paulo Gustavo, retomando o que eu falei no começo, que era das 3 legislações que incluem o decreto, não só de regulamentação da Paulo Gustavo, mas aquele outro, que é o decreto de fomento à cultura, trazer algumas questões de avanço, por exemplo, nos processos de prestações de contas. Então, a Paulo Gustavo ela é inovadora, porque ela, ao utilizar a plataforma Transferigov, faz com que qualquer pessoa mesmo, consiga acessar com login simples do .gov,
pode acessar para ver os planos de ação, para ver todos os trâmites. Dá para ver todos os processos de como vão se dar depois algumas questões de pagamentos, porque ele vincula a plataforma Transferigov com o BB Ágil. Então, Câmara de Vereadores, por exemplo, que está aqui presente, para acompanhar a fiscalização da execução do que a Prefeitura e Fundação Cultural de Jacareí, por exemplo, estiver realizando, as plataformas favorecem esse tipo de acesso à informação já, né? Que bom que a gente volta a pautar o processo de transparência e de acesso às informações e não dos sigilos, né? A plataforma Transferigov e o BB Ágil possibilitam esse amadurecimento enquanto ferramenta, inclusive, facilitado, seja quem estiver na Câmara, seja quem for da sociedade civil de modo geral. E quando a gente traz o detalhe do decreto de fomento à cultura, os processos de prestações de contas também vão estar vinculados a justamente isso. Então, a prestação de contas que Jacareí vai ter conosco na esfera do governo federal é um processo que utiliza a base de dados que todo mundo já vai estar acessando. Então, prestar contas da esfera municipal para a esfera federal, primeiro, está facilitada por esses instrumentos e está transparente e acessível para que as outras pessoas possam acompanhar e poder ajudar a fiscalizar, se necessário. E dos artistas, fazedores de cultura, para com o governo municipal, prefeitura e fundação cultural, também os processos de prestação de contas estão avançados no processo de facilitação, como são conquistas de direitos de outros setores, inclusive, né? Por exemplo, tem setores econômicos, de abatimentos de impostos, incentivos fiscais, como a automobilística, que comprovadamente na economia não gera tanta riqueza quanto foi os alcances que a área cultural proporcionou, seja da pequena cultura popular, de âmbito comunitário, até grandes eventos e outras perspectivas de entretenimento. De um modo geral, há mais de uma base de dados de informação que faz esse comparativo e que, no caso, para o setor automobilístico, por exemplo, há várias flexibilidades de como que se dá o acesso aos recursos, como que se há, inclusive, perdão de dívidas e tantas outras questões, mesmas perspectivas que a gente tem para outros setores econômicos. Na área cultural, a gente conquistou essas questões com o decreto de fomento à cultura. Então, projetos de até R$200 mil, por exemplo, que para o âmbito federal é recurso de médio para pequeno porte, eles não vão exigir grandes burocracias de papeladas na hora da prestação de contas dos fazedores de cultura, dos artistas, para com o poder público local. O decreto de fomento à cultura já trata dessa ordem de grandeza. Então, a Paulo Gustavo, ela vem com maior parte de recursos, estimulando a participação social, com processos de transparência e acesso às informações, e ainda desburocratizando não só o começo, mas o final do processo. Então, há muitos avanços para a gente conquistar, e está só começando nesse âmbito dessa gestão, né? O órgão que eu estou aqui, na esfera do Ministério da Cultura, eu estou como coordenador geral de orientação e capacitação para estados, Distrito Federal e municípios. Então, a gente faz bastante relações com os governos estaduais e com muitas prefeituras. E aqui, obviamente, com foco na Paulo Gustavo, pelo tamanho, parte de recursos e momento histórico. Mas lembrá-los que é também por esse órgão que a gente vai tratar na sequência da Lei Aldir Blanc II, e que aqui, nessa secretaria que eu componho, que é a Secretaria dos Comitês de Cultura, também vai se dar a realização da Conferência de Cultura e também vai se dar esses processos, como eu mencionei, dos comitês de cultura. Então, estamos aqui muito integrados no prédio do Ministério da Cultura, que fica o bloco B, na esplanada dos ministérios, e a nossa secretaria fica no segundo andar. Quero aqui finalizar minha fala com 2 convites. Quem vier para Brasília pode me acionar, porque eu tenho tentado receber o máximo possível todas as pessoas que são de Jacareí, região. Quando vem para cá, quem me aciona, a gente às vezes consegue marcar um café da manhã, um almoço, encaixa algum momento do horário. Fico aqui à disposição quando vierem para cá. Mas reforçar um convite que desse processo todo que eu estou trazendo para vocês, pessoal, levem em consideração o imaginário do que será essa Conferência Nacional de Cultura em dezembro aqui em Brasília. Então, sobre esse assunto, eu sempre tenho dito só uma única coisa,
quem puder, que esteja, que venha. Começo de dezembro, em Brasília, a gente vai trazer todo um acúmulo da Paulo Gustavo, mas todo o processo já iniciado da Aldir Blanc II, todo acumulado das conferências de cultura e tantos processos dos comitês e outras questões que vamos tratar ao longo desse segundo semestre. Então, eu não perderia esse momento histórico. Começo de dezembro, quem puder, fica aqui o convite como encerramento dessa minha primeira fala. Esteja em Brasília, começo de dezembro. É isso. Me coloco à disposição para as perguntas e a gente dá sequência aí com as falas. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço ao Fábio Perinotto pela explanação. E agora abro a palavra ao senhor Guilherme Mendicelli para suas considerações. Alô, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. É muito bacana ver todo mundo reunido em prol da causa da cultura. Eu agradeço aqui o convite e cumprimento a Comissão de Cultura, Esporte, Cultura e Educação da Câmara, na pessoa da Maria Amélia, Paulinho, o Dude não está presente. Vereador Luiz Flávio provocou a reunião, muito solícito, nos visitou lá no gabinete da presidência da Fundação e colocou esse desejo e essa abertura enquanto legislador. Acho muito importante, quanto mais a gente reunir lideranças e forças políticas de influência para a cultura, eu acho que a gente está ganhando. E, aproveitando, eu cumprimento o vereador Valmir, vereadora Sônia, que estão aqui presentes também, interessados na defesa desta lei, como o Binho já adiantou, que é um dos maiores aportes à cultura brasileira. E nós precisamos estimular cada vez mais esse debate para que isso vire comum, assim como outras áreas mais urgentes do poder público e dessas necessidades, a cultura é uma que também transforma e salva muito. Então, vamos cumprimentar aqui também os vereadores Adoniran, que é o vereador jovem do vereador Luiz Flávio, a Vitória, do vereador Roninha. A Vitória está aí? Está lá em cima. E a Maria Eduarda, que é do Paulinho do Esporte. Boa noite. Eu quero cumprimentar aqui os nossos mestres da cultura viva presentes no plenário, mestre Reinaldo, mestre Guedes e mestre Magela. É muito bom ter vocês aqui, ainda mais com esse título tão importante para o que vocês representam e significam da cultura da cidade. Em nome de vocês, eu cumprimento os demais fazedores de cultura, artistas, produtores e amigos. Cumprimento também o ex-prefeito Hamilton, muito bom ter essa discussão pluralizada. Em especial, eu cumprimento os servidores da Câmara pela sua oportunidade, todos que estão aqui trabalhando, mas eu cumprimento os servidores da Fundação Cultural. Eu vou fazer um pequeno panorama, mas eu acho que são guerreiros da cultura, da esfera do Poder Executivo, em nome da Patrícia Cruz, que é a nossa diretora de cultura, que está aguerrida, debruçada, mergulhada nessa lei, em todos os desdobramentos, em todas as atualizações, construindo e comandando a condução pela Fundação Cultural dessa lei que possibilitará esse aporte histórico para a cidade. Em nome da Patrícia, eu cumprimento todos os servidores da Fundação Cultural que estão aqui presentes. Eu trouxe um pouquinho, agradecer ao Binho. Binho, seja bem-vindo aqui, é diferente te ver através do vídeo, mas seja bem-vindo, muito obrigado pela sua contribuição. O Binho, todos aqui acho que acompanham, já tem um histórico aqui, ficou 6 anos junto com a gente do governo, na Fundação Cultural, como assessor, como diretor, contribuindo e fomentando essa articulação, deixou muitos resultados positivos para o ponto que a gente está hoje, para esse fortalecimento da cultura, e a gente observa o Binho agora nesse novo desafio muito mais amplo, e eu tenho certeza que ele leva muitos aprendizados e muito conhecimento que ele adquiriu aqui, porque a gente tem essa questão, né? A sociedade civil, a luta da sociedade civil
para a luta do poder público. Esse diálogo é muito importante. E para o lado do poder público, a gente enfrenta também inúmeras dificuldades e desafios burocráticos, de lei, de condições. E eu tenho certeza que essa experiência possibilitou que também o Binho estivesse presente hoje, contribuindo não só com as pessoas da cidade, como ele está agora, mas com as pessoas do Brasil. Binho, parabéns, a gente tem orgulho, inclusive, de você como cidadão jacariense. Eu trouxe um panorama aqui, gente, breve. A gente ouviu a fala do Binho, acho que o Binho contextualizou e trouxe um pouquinho dessa importância da lei e de como todos nós, fazedores de cultura, produtores, devemos participar. Como ele já adiantou, Jacareí já possui o sistema municipal, o sistema de cultura. Então, nós temos o nosso conselho que é ativo, nós temos os setoriais, que são as cadeiras do conselho, então temos 8 setoriais. Estamos em dia com os fóruns, estamos em dia com as conferências, estamos em dia com o fundo. O fundo, inclusive, que no momento de pandemia, com o edital Casa, já começou a receber alguns recursos, e mesmo após esse período de pandemia, a gente continua e já prevê um aporte anual. Esse ano está na casa de mais de 200 mil, se eu não me engano é 220 mil, certo? Então, anualmente, a gente tem esse compromisso de injetar dinheiro no fundo, porque o fundo possibilita muito mais transparência e participação nas decisões e nas construções desses editais, porque a gente tem o conselho também específico do fundo, que ajuda os representantes da sociedade civil participarem dessas decisões. E a gente não ter simplesmente situações que vêm de cima para baixo, no caso do poder público, para a sociedade civil. E eu acho também um avanço, apesar de ser um desafio, eu falo isso em todas as oportunidades, que a participação pública é um desafio, a gente luta, a gente cria dinâmicas, a gente cria critérios, é um desafio histórico, mas só ao longo do tempo, fortalecendo esses debates e fortalecendo essas oportunidades, mas principalmente mostrando e criando uma relação de confiança do poder público com a sociedade civil, que a gente pode dar mais confianças para esses momentos da democracia participativa. Eu acho que isso é uma premissa. Quando a gente abre para uma fala, quando a gente abre para uma escuta da sociedade civil, a gente tem o dever de prestar contas àquelas reivindicações. E eu costumo ser muito transparente. A maioria de vocês aqui já me encontrou em algum momento de fala, em algum momento de discussão, e a gente costuma ser muito sincero e honesto, falando um pouquinho do lado do poder público, explicando muitas vezes, é um espaço educativo esse, porque a gente tem a oportunidade de falar, de explicar como funciona desse lado aqui, mas principalmente de fortalecer a força da sociedade civil. O poder público, ele precisa da sociedade civil fortalecida para a aplicação de suas políticas. Sabemos que os governos, eles são sazonais, né? De 4 em 4 anos se renova. Na questão das secretarias, o prefeito ele tem liberdade de escolher quem ele deseja ou ele não deseja, e tem uma política de governo. Então, quando a sociedade civil está unida, fortalecida, com essas pautas em conjunto, com essas pautas sendo repetidas, com esses documentos que saem desses espaços de discussão, e com matéria para cobrar do poder público, e aí é cobrar não só da prefeitura, da cultura, de outra secretaria, como também do poder executivo, eu acho que a gente torna esse espaço de debate e essa democracia de fato em execução. E a gente acredita, como o Binho falou, nessa postura republicana, nessa postura de entender que todos nós, independente das questões políticas, lutamos por objetivos em comum. E o mais gostoso e o mais prazeroso para quem está desse lado, como que eu acho que para quem está do lado daí também, é a gente olhar um no olho do outro e a gente se identificar enquanto os pontos comuns. Porque com os pontos comuns a gente tem muito mais empatia, entende o espaço e consegue fortalecer esses espaços de construção. Inclusive, complementando um pouquinho, antes de eu passar um panorama para vocês de como está o processo da Paulo Gustavo aqui, o Binho citou desse compromisso que a Lei Paulo Gustavo e essas novas leis têm estimulado nos municípios.
É triste ver uma série de municípios do estado de São Paulo que ainda não apresentaram seus planos de ação. Isso tem grande chance deles não conseguirem ter acesso à verba. Isso é muito triste para a cultura. Isso é muito triste você ver esse desmantelamento, essa falta de compromisso, de fato, com as pessoas e os fazedores de cultura de suas cidades. Lembrando que cultura não é só apresentação artística. Cultura tem a ver justamente com esse elo de ligação entre todos nós e as políticas de fortalecimento desses elos, enquanto patrimônio, enquanto identidade, enquanto uma causa em comum. Então, a gente fica muito triste, esperamos e estimulamos que esses municípios possam, de fato, apresentar seu plano de ação, os que não têm conselho, que possam adotar o Sistema Nacional de Cultura, assim como o Jacareí já vem numa crescente de fortalecimento. Mas eu acho muito bacana que as questões que aqui está tranquilo. As questões que o Binho colocou, a gente fica muito feliz de estar avançando, e eu acho que principalmente o recado que eu falo é para esse boca a boca entre nós, né? Eu sou artista, tenho amigos artistas, antes de estar onde estou, eu já tinha uma história dentro do campo cultural, e tinha diálogo, meus amigos são artistas, meus núcleos são de artistas, mas um olhar no olho do outro e puxar a orelha também e falar assim, a gente está aqui reclamando e debatendo, mas a gente tem nosso compromisso e nossa responsabilidade de participar. Porque para o poder público é justamente esse espaço, que é o espaço onde a gente tem escuta, é o espaço onde a gente tem matéria. Porque senão, ninguém tem capacidade de aplicar qualquer ação da própria cabeça. Alguns aplicam, mas não é a maneira mais correta, não é a maneira mais justa e não é a premissa da função das pessoas públicas que hoje ocupam esse espaço e têm esse poder de decisão. Mas eu acho muito bacana falar da importância que tem os fóruns de discussão. Nós temos anualmente praticado os fóruns acabam servindo como ferramenta de monitoramento das demandas de cada setor ano a ano. Todos esses fóruns e todas essas atas estão publicadas no site da Fundação Cultural. Digo isso porque é um processo educativo vocês entrarem no site, vocês lerem as atas de cada reunião do Conselho, vocês entenderem o que está sendo discutido e quais são as prioridades, até para entender a área de vocês. O fundo está fortalecido, e eu acho que essas redes, né, para vocês terem noção, a Lei Paulo Gustavo, daí eu vou entrando aqui já, é uma lei prioritária do setor audiovisual. Então, tem uma demanda do setor audiovisual e uma parcela desse recurso, que está em torno de 500 mil aqui em Jacareí, de 1.800.000, que será aplicado em áreas diversas, que não exclusivamente as ações do audiovisual. E foi justamente numa dessas audiências que um setor, que é o setor de artes cênicas, provocou algumas demandas, e nós já abrimos um fórum específico para as artes cênicas, inclusive aconteceu ontem, na Mostra de Artes Cênicas, porque eles tinham uma demanda para apresentar. E qual que é a melhor forma de apresentar demanda? Num espaço onde tem oportunidade de falar, de ser ouvido, mas de ter registro também dessas demandas. Então, a gente fica muito feliz de ter esse diálogo, essa amizade, essa construção, essa transparência, e fico feliz de Jacareí estar nesse caminho. E reforço o meu agradecimento ao Binho e a todos que estavam aqui antes de mim, na condução da Fundação Cultural, ao próprio Bruno, ao Fabrício, Sônia, é um prazer, a Sônia que eu falo, aprendi muito com vocês, sou muito grato a tudo que você contribuiu. Já visitei a minha sala, que antes era a sua, muitas vezes, para muitas reuniões, e hoje, quando eu te recebo lá, ou quando eu vou ter alguma reunião, às vezes bate um flash que não cai a ficha, então é muita gratidão. Isso é o fortalecimento, ano a ano, e a gente tem conseguido fortalecer. Então, só para esclarecer vocês, a nossa trajetória da Lei Paulo Gustavo, ela já começou no início do ano, e a gente fez uma consulta pública, participativa, que foi amplamente divulgado, de 27 de março a 15 de abril. A consulta pública teve 59 participações. Dia 19 de abril, nós fizemos uma Assembleia Geral, em questão da Lei Paulo Gustavo, com a participação de 26 pessoas. Em 29/5, a gente teve a reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais para discutir a Lei Paulo Gustavo.
Lembrando que essas discussões prévias todas eram para a gente entender o contexto de como nós distribuímos no nosso plano de ação, dentre os incisos, a distribuição dessa verba. Dia 5 de junho, a gente fez a reunião com o setor audiovisual. Dia 31 de maio, com as artes cênicas. E ontem a gente fechou uma demanda específica das artes cênicas para entender de fato o que acontece com o setor. Como o Binho falou, nós estamos em dia com a atuação da Lei Paulo Gustavo, do município. Inscrevemos o nosso plano de ação baseado nos indicadores que nós tivemos da nossa consulta pública e baseado na distribuição já prevista da verba. Foi muito importante essa escuta para a gente entender a distribuição e o interesse. Por exemplo, a cadeira das artes cênicas já deixou declarado um perfil que eles preferem, enquanto setor, de receber essa verba. Lembrando a aplicação, prazo e tudo como pode acontecer. Então, não, está bem livre aqui, eu acho que não tem necessariamente essa necessidade. A gente tem o plano de ação é público, tá, gente? Se vocês quiserem consultar como foi distribuído, a gente teve o inciso 1, que é o apoio a produções audiovisual, no valor de R$ 1.156. Parte dessa verba vai ser distribuída no custo operacional de 5%, que também cria o sistema de banco de dados da cultura. É uma demanda já antiga do setor cultural, que a gente vai aproveitar, utilizar desse recurso de 5% para conseguir fazer um amplo cadastro. Teremos aqui o edital de premiação por trajetória de profissionais do setor audiovisual e edital para a seleção de projetos nas diversas linguagens do audiovisual, que é esse inciso que tem mais verba. O inciso 2, que é o apoio à sala de cinema, nós também temos 5% de operacionalização. Temos um edital de projeto de cinema de rua e cinema itinerante, enquanto estímulo, e a manutenção da Sala Mário Lago, que hoje é nossa sala de cinema, e a gente entende que é de extrema relevância não só para o audiovisual, como para as outras plataformas de manifestação artística. No inciso 3, formação, qualificação e difusão, 5% para o custeio da operacionalização desse serviço. O que a gente tem para esse valor é R$ 1.114.893, 5% para custeio, edital para projetos de formação cultural, apoio a festivais e cineclube. E no artigo 8, que é as demais áreas da cultura, 5%, e edital de premiação para culturas populares, artes cênicas e capoeira, entendendo a relevância da premiação, ser a melhor plataforma de recebimento de verba para esse perfil de pessoas, entendendo também a necessidade dos artistas e a abrangência disso, e os demais para projetos, um edital para projetos de seleção, para seleção de projetos culturais, semelhante aos editais que a gente já publica, entendendo que a produção artística também é muito importante. Lembrando, é uma lei emergencial, tem um critério emergencial, mas nós distribuímos através das nossas escutas, onde vale mais a pena a premiação enquanto contemplação da trajetória e onde vale a pena projetos que também deem retorno ao artista e à cidade, como eles são feitos. Após o plano de ação, os municípios tinham até o dia 11, tem até o dia 11 de julho para finalizar isso, e após isso a gente tem a liberação dos recursos. Nossas contas bancárias já estão abertas e a previsão dos recursos chegarem aqui ainda no mês de julho. Que etapa que nós vamos entrar? Se vocês quiserem, só para complementar aqui, a consulta pública também vai estar disponível, já deve estar disponível no site da Fundação Cultural. E agora a gente entra na etapa que faremos mais oitivas, mais audiências e mais escutas, para definir como que esses recursos que já estão provisionados nessa distribuição será feitos editais. E isso terá que ser uma decisão em conjunta, uma decisão que a gente vai levar em base o nosso plano municipal de cultura, que já está revisado, que foi democraticamente construído numa série de audiências, numa série de construção, o plano de cultura que legitima a nossa ação enquanto política pública cultural, e vamos construir esses editais com os artistas que serão contemplados, entendendo que o plano de ação já distribuiu como essas verbas serão,
E agora o formato é uma questão que faremos essas escutas. Lembrando, temos áreas diversas do audiovisual, seja para produção. Então agora é hora da gente pensar se a gente vai dar menos recurso para o projeto para a gente ter mais projetos, se a gente vai investir mais num projeto e ter menos projeto na seleção. Agora é a hora da gente entender qual que é o critério da nossa formação cultural. Então vamos fazer oficinas, vamos fazer um projeto macro, foca, abre, sempre levando em conta o plano, mas levando em conta os interesses. E eu sempre costumo compartilhar essa responsabilidade com todos que participam dos nossos encontros, porque compartilhamos a responsabilidade por quê? Porque a decisão é simples, nós podemos construir um edital num alto valor, que dê para produzir um produto muito bom, mas que contemple um grupo cultural. Ou nós podemos contemplar diversos grupos culturais com uma verba menor. É uma decisão que a gente toma em conjunto. Eu sempre costumo dizer, há necessidade, às vezes, de um investimento maior, mas também há necessidade, inclusive, dessa lei, que é um investimento emergencial. Só vocês, artistas, sabem o quanto sofreram neste processo de pandemia, e agora nós estamos colhendo o fruto dessa luta da classe artística e do impacto que isso tudo trouxe para a cidade e para a realidade de vocês. Então, assim, eu deixo aqui aberto para as falas, para as perguntas, para as dúvidas, mas eu faço um apelo em especial. A nossa luta é mobilizar as pessoas, dar ampla divulgação, mas tirar a pessoa da casa dela e levar ela para essas conversas. Nós precisamos ouvir, nós precisamos que vocês nos contem, nós precisamos contar para vocês. E é só dando essa ampla transparência e esse diálogo e essa troca que a gente consegue chegar em editais que chegue próximo de uma contemplação legítima da classe dos artistas da forma mais justa. Como eu disse, são decisões, e as decisões a gente toma em conjunto. Temos a nossa premissa, e a nossa premissa, nós somos orientados por um plano maior, que é o Plano Municipal de Cultura. Temos uma linha, que é a linha do diálogo da construção, que é a linha de atingir quem mais precisa, atingir o quanto mais pessoas, mas também temos esse olhar da importância de alguns investimentos específicos para dar fôlego para projetos maiores. Lembrando que hoje a nossa lei de incentivo à cultura é a única lei que garante de fato o investimento aos projetos culturais, e hoje é a lei que dá o maior aporte através do incentivo fiscal para projetos maiores. E aí eu acho que essa discussão é a hora de nós olharmos, divulgaremos as nossas audiências. Peço a contribuição dos vereadores, não só para as audiências realizadas diretamente pela Fundação Cultural, como para possíveis momentos de discussão aqui na Câmara, mas que, de fato, a gente chegue num conjunto mais adequado para que esse dinheiro seja, de fato, aplicado, para que esse dinheiro tenha uma metodologia para que, de fato, seja contemplado, porque se isso não acontecer, teremos um compromisso público de devolução desse dinheiro, e não é isso que a gente quer. A gente quer aplicar 100% dos recursos da Paulo Gustavo para que fique em Jacareí e para que deixe um legado para Jacareí. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Guilherme Mendicelli, presidente da Fundação Cultural, pela explanação. E, neste momento, eu abro a palavra aos vereadores presentes para esclarecimentos e dúvidas. Assim, cada vereador terá o tempo total de 5 minutos para formular a sua pergunta e questionamentos, sendo o tempo interrompido durante a resposta. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores e vereadoras aqui presentes. Quero cumprimentar também o Guilherme Mendicelli, agradecer a sua vinda aqui na Casa de Leis, um momento importante, e fico contente de aqui em Jacareí, em que pese nós sermos de partidos distintos, a gente se unir para boas causas, né? E a cultura é uma boa causa, e as diferenças ideológicas, diferenças partidárias, não pode ser obstáculo para que a gente fomente a cultura aqui no município. Então, eu agradeço pela sua vinda, o convite foi feito, você prontamente aceitou, né? Cumprimentar o Binho também, que está lá em Brasília, agora cidadão jacareense. Só falta, Binho, a gente organizar aqui a entrega do título. O homem está muito ocupado agora lá em Brasília,
né? Mas nós vamos fazer essa agenda e convidar todos os artistas da cidade também para estarem presentes aqui nesse dia importante, porque o Binho é uma pessoa muito importante aqui para a nossa cidade, né? Cumprimentar o ex-prefeito Hamilton, que está aqui presente, cumprimentar todos os artistas aqui da cidade, né? E dizer que nós vivemos outros tempos, né? De resgate dos investimentos em cultura. Isso é fundamental, não é? Porque nesse país há uma cultura de que investir na cultura é algo de menos importância, não é? E num passado muito recente, passou de ser algo de menos importância para se transformar como que se fosse um crime o poder público investir em cultura, né? Demonizaram a Lei Rouanet, demonizaram os investimentos em cultura, no sentido de retirar, né, do povo brasileiro a oportunidade de acessar a cultura. E a cultura é muito importante, não é, para o nosso país. E aqueles que querem fazer da cultura a importância na geração de empregos, por exemplo, se a gente quiser fazer a leitura desse investimento, nós vamos descobrir que 7,4 milhões de trabalhadores estavam na cultura no ano passado, não é? Isso representa 7% do total de trabalhadores do nosso país. Então, investir em cultura é também gerar desenvolvimento, não é? Gera ao artista, mas gera também a toda uma outra cadeia, não é? De trabalhadores que muitas vezes participam desses eventos culturais. É aquele que opera o som, é aquele que faz o transporte. Então, gerar investimento na cultura favorece o desenvolvimento, gera emprego, não é? Então, eu penso que nós estamos num novo momento, e um momento de a gente reafirmar que a cultura e investimento em cultura é muito importante para o nosso país, não é? Nós estamos aqui a discutir esses investimentos, não é? E eu queria dizer que nós precisamos descentralizar ainda mais a cultura, não é? E agora nós temos recursos para isso. Eu acho que a gente precisa levar a cultura para os bairros mais distantes, não é? Porque é nesses bairros que muitas mães cuidam dos seus filhos sozinhas, não é? Muitas mães que saem de manhã e voltam ao final do dia para esses bairros. E muitas vezes essas crianças ficam expostas à criminalidade, expostas ao que há de pior, não é? Que é a gente subtrair esse momento importante da fase do ser humano, que é a infância, que é a juventude. Então, quando a gente leva cultura aos bairros mais distantes, nós estamos cumprindo um papel fundamental do poder público, né? Que é a gente preservar essas crianças, preservar esses jovens, o que é fundamental para a gente, né? A vida nos bairros mais distantes, muitas vezes, é muito dura, né? Crianças que não têm mais, muitas vezes, a oportunidade de sonhar, crianças que vivem, muitas vezes, com esgoto a céu aberto, vivem num bairro, muitas vezes, sem asfalto, num bairro que tem mais índice de violência, e a cultura tem esse poder, não é? De a gente fazer com que essas crianças, com que essas mulheres, com que os trabalhadores nesses bairros tenham um momento de sonhar, um momento de sair da triste realidade e enxergar, não é? O seu interior, de enxergar os seus sonhos, de voltar muitas vezes a ser criança. Então, Binho, eu gostaria muito, não é? Eu gostaria muito que a gente pudesse, não é? Desenvolver esses projetos de forma mais descentralizada, porque esses bairros mais distantes precisam, não é? E dizer que nós vivemos num Vale do Paraíba extremamente rico culturalmente, né? É preciso que a gente preserve a viola caipira, é preciso que a gente preserve o Moçambique, a dança de Congo, congadas, né? É preciso que a gente preserve a nossa culinária, e é preciso também que a gente cuide bem dos nossos artistas, né? Eu, honestamente, tinha muita vontade, né, de desenvolver o lado cultural, mas a vida me levou para outros caminhos, não é? E eu quero muito agradecer
a todos os artistas de Jacareí que passaram por um momento muito difícil na cultura, em especial na pandemia, mas que não desistiram. E por isso, eu acho que esse momento é muito importante para que a gente os recompense, para que a gente trate os nossos artistas com muito carinho, porque eles são fundamentais para a nossa existência, fundamentais para a reafirmação da nossa identidade, fundamentais para a nossa cidade. Parabéns, e vamos todos juntos nos unir e aproveitar cada centavo que o governo federal vai enviar para a nossa cidade. Parabéns a todos. A palavra continua aberta. Sônia? Bom, você já deu um show aí nas suas palavras, né? Já falou, assim, profundamente tudo que eu acho muito interessante. Então, eu gostaria muito de parabenizá-los, né, por essa iniciativa dessa audiência. E eu acho muito interessante quando as pessoas reclamam de algumas coisas que acontecem na cidade. Teve aqui esse evento do Carnaval maravilhoso, né? Que foi o vereador Dude, inclusive, que mandou uma emenda, não foi isso? Para que ele acontecesse? Não, daquele evento do bloco, que uniu várias pessoas, Bloco do Barbosa, né? E eu vi algumas críticas na internet falando, poxa vida, mas por que isso e tal? E é uma cultura maravilhosa brasileira que deve prevalecer. Então, as pessoas têm que entender que a gente tem que separar as coisas, né? A cultura é essencial no desenvolvimento da pessoa. E nós vemos tantos artistas aqui em Jacareí. Então, realmente, passaram por situações difíceis aí na pandemia, que vem agora aí, né? Que venha para agregar essa lei. Eu até estava dando uma olhadinha nela aqui hoje, né? É muito interessante. E nós sabemos as dificuldades que eles enfrentam, né? A gente lê a respeito disso, eu conversei com alguns artistas também, e foi um perrengue para eles. Então, que agora venha aí agregar e que eles possam recuperar o que eles perderam aí na pandemia. Então, parabéns a todos pela audiência, vou tentar me inteirar mais dessa lei para que a gente possa aí, realmente recuperar o tempo perdido para esses artistas. Então, parabéns pela audiência pública e que venham mais, que eu acho que é muito importante. Primeiramente, eu quero cumprimentar o Guilherme, o Binho, que está lá em Brasília, né? Ao vivo também. Binho, um abraço aí. Você, cumprimentar o Hamilton Ribeiro Mota, que está aqui, o prefeito da cidade, né? Foi prefeito da cidade. E todo o pessoal que está aqui, hoje aqui, nessa audiência pela cultura. Cultura é a melhor coisa que existe no Brasil, né? Você vê que todo mundo fala de cultura, é cultura e futebol, né? Então, ele está em casa, a gente vê alguma coisa, cultura, vê um futebol, a gente está aí. É interessante que é importantíssimo quando vem verba para a cidade de Jacareí. A gente fica até contente, né, de vir verba para a cidade de Jacareí, porque é muito difícil vir. Então, quando vem, os vereadores, a gente tem que acompanhar mesmo, para ver aonde que vai, aonde que está, porque a gente está fiscalizando, a gente é eleito para fiscalizar. Então, aí. Agora, o que é interessante que eu penso é que essa cultura, ela vai para os bairros. Porque nós, nos bairros, eu tenho 49 anos que eu ando no Parque Minha Lua, tem dia de domingo que nós não temos nada. Se você for no Parque Minha Lua, nesses bairros grandes, igual o Parque Minha Lua, que tem que, para vir para a cidade, você tem que pagar 2 passagens, fica no Parque Minha Lua, parece uma festa dia de domingo. Todo mundo na rua, na praça, não tem nada no bairro. Então, eu gostaria que estendesse para os bairros da cidade de Jacareí, porque o mesmo imposto que o povo da cidade paga, do centro, nós pagamos também. Então, nós temos que ter esses bairros, todos os bairros, nós temos que ter essa cultura nos bairros. Temos que ter diversão nos bairros. Então, peço, Guilherme, que vamos olhar mais para os bairros da cidade. Não é que eu moro em bairro, mas você vê que Igarapés, Jardim Veranejal, todos esses bairros que a gente vai falar aqui, não tem. Quando tem, porque a gente tem uma emenda impositiva, que tem uma lei agora, que a gente faz e manda para fazer. Sendo que agora, esse dinheiro agora, que serve para isso. Quero agradecer a presença de todos aqui e vamos à luta para nós fazer uma cidade de Jacareí, a melhor cidade do Vale do Paraíba. Eu não quero falar muito, que o Luiz Flávio falou 7 minutos, eu vou falar menos, porque já pegou meu tempo. Ô, Binho, por favor, manda uma verba aí para eu fazer a barba, tá bom? Tamo junto.
Inclusive, valorizar aqueles que não são vistos, né? Eu vi um artista ali em frente às Casas Bahia, ele fez um desenho no chão que eu achei assim maravilhoso. Você deve ter visto, né? Depois apagaram e tudo mais. Então, você vê quantos artistas tem escondidos que eu não conhecia, não sei nem quem que é o rapaz, né? Então, vários artistas, descobrir esses artistas e poder dar uma chance para eles dentro do município. Eu acho isso aí muito importante. Dá licencinha rapidinho, eu só queria fazer uma colocação aqui, cumprimentar os três pela fala. É muito importante a parceria de vocês que já apoiam a cultura. Essa demanda da descentralização é uma demanda nossa também, que a gente se esforça bastante para descentralizar, e temos feito bastante coisa descentralizada. Precisamos de mais? Sim, precisamos de mais. Mas eu acho que é bacana a gente mobilizar, porque hoje a gente ainda depende de algumas articulações comunitárias para que, de fato, essas ações possam ser realizadas com mais efetividade. E a gente tem buscado isso, fazendo parceria com muitas ONGs que já estão nas regiões, tentando levar algumas oficinas. Sim, falta mais recurso para a gente conseguir ampliar, mas eu acho que é uma demanda muito bem colocada pelos senhores e que nós temos que levar, inclusive, essa fala também para os bairros, porque daí, neste momento, os bairros demandam, e quando a gente chega lá, eles também estão preparados para a gente conseguir operacionalizar isso. Então, agradeço, e agradeço a contribuição de vocês com a destinação, e aí não coloco nenhum vereador de fora, porque a destinação de emendas impositivas dos senhores também contribui muito para que a gente possa fazer isso chegar. Valmir sabe das realizações, o próprio Flavinho, a Sônia, o Paulinho, quantos eventos, quantas formações, quantos entretenimentos a gente consegue, a vereadora Maria Amélia e outros também. Eu quero dar os parabéns aí pela audiência, Luiz Flávio, Guilherme, e saber que é de tamanha importância esse recurso vindo para Jacareí. Sabemos a dificuldade que passaram cada artista nessa pandemia. A gente foi procurado por vários setores do segmento. A gente acompanhou as dificuldades, conseguimos ajudar alguns, e eu tenho certeza que esse recurso, chegando agora, vai ajudar muito o trabalho de todos, em especial da equipe da Fundação Cultural, que tem realizado um belíssimo trabalho. Eu falo isso que eu tenho acompanhado muito o trabalho da Fundação, em todos os setores da Fundação. Então, a gente fica contente. Várias entidades, eu falo entidades da cultura do morro, pessoal da cultura do morro, lá do Pedramar, belíssimo trabalho que fazem, sem recurso. E agora nós podemos conseguir ajudá-los. O pessoal da capoeira, que nos procurou, nós conseguimos ajudá-los. O pessoal do hip hop, outros vários segmentos, se a gente for falando, vai ficando. Mas eu só tenho que agradecer essa lei do Paulo Gustavo, que vai beneficiar a nossa cidade. Eu fico triste com o que o Guilherme falou, que algumas cidades não vão conseguir entregar os documentos e vai ficar sem o recurso. E os que eles passam lá é o que a gente passou aqui. Então, a gente fica triste por eles, mas vamos dar seguimento ao nosso. Parabéns, apresentar os projetos e que esse recurso progrida ainda mais, para que os próximos anos possamos continuar o trabalho. Nós e vocês, é claro. Principalmente os artistas que foram os mais prejudicados na pandemia. Mas meus parabéns a todos vocês.
Bom, quero, na pessoa do Tiago aí da capoeira, e também do Doni, agradecer a todos vocês que aqui estão presentes, né, para participar desse momento importante. Quero saudar o Luiz Flávio por ter feito a provocação à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, para que a gente pudesse ter esse momento aqui nesta casa, e a gente juntos poder articular esse momento importante para a cidade de Jacareí. Binho, quero agradecer você aí, né? Obrigado por esses 6 anos de dedicação ao nosso município, hoje um cidadão jacariense, salve aí, Deus abençoe você nessa missão, né? Representando a nossa cidade aí, estamos muito bem representados. Eu gostaria também de agradecer e parabenizar também Guilherme por toda a dedicação, por todo o histórico, por tudo que vem fazendo na Secretaria de Cultura. A gente sabe que os desafios em todas as secretarias são imensos, né? E a gente sabe que nós temos que, a cada dia, ir superando esses desafios e conquistando novos objetos, novas conquistas e se dedicando, né, a cada projeto que aparece, cada estudo, né, junto com a equipe aí da Fundação, para que o município possa estar regular e possa receber tudo de benefício que o federal tem. Estava até comentando com ele sobre algumas secretarias que foram criadas e a visão que os prefeitos têm quando criam secretarias por conta exatamente disso, né, das verbas que precisam vir para o município. E eu fico muito feliz do Conselho estar ativo, né, é um conselho atuante e que participa realmente das tratativas junto à Fundação Cultural. Fico muito feliz em poder contribuir com a Fundação Cultural da nossa cidade, em diversas áreas, né? E a retribuição vem para a cidade de Jacareí. Às vezes as pessoas falam, olha, mas por que você não... A gente tem a emenda impositiva, a gente pode destinar... A gente tem que destinar 50% para a saúde, né? E os outros 50% a gente divide para todas as áreas da nossa cidade. E uma das áreas que eu tenho a honra de participar, esse é meu primeiro mandato, é para a Fundação Cultural. Nós tivemos um projeto muito importante que colocamos na casa ano passado, que é o Prêmio Guarana Ramos, saudoso Guarana, que as suas ações, a sua arte ficará eternizada em nossos corações. É uma cultura que vai permanecer, né? E esse projeto que nós trouxemos para casa mobilizou bastante artista também, para que as pessoas pudessem conhecer, dar visibilidade aos nossos artistas por meio da Casa Legislativa. Porque, muitas vezes, eles estão nos ocultos, né? E pessoas também não o conhecem, como a Sônia colocou. Então, eu fico muito feliz em poder dar essa contribuição, em poder estar nessa casa e defendendo também a cultura da nossa cidade. Então, esse momento é só de agradecer e parabéns a todos aqui pela presença brilhante neste momento importante. Agora, neste momento, eu solicito... já está vindo ali. As fichas, né, com dúvidas do público aqui presente. Se algum internauta também tiver alguma dúvida e quiser já enviar sua pergunta, o pessoal já vai estar olhando aí nas redes sociais. Então, vamos lá. A Vitória Sumico Irata, vereadora jovem, vai fazer a pergunta para o Guilherme, presidente da Fundação Cultural. De que modo e por qual meio que poderia ser realizada uma melhor divulgação das diversas manifestações culturais na cidade de Jacareí? Uma pergunta muito interessante e necessária. Eu acho que se a gente fosse buscar uma única resposta, nós faríamos um trabalho científico, porque demanda uma pesquisa. Ontem a gente estava com as artes cênicas também, é um desafio, né? Mas eu acho que pelos setores mesmos, a gente tem as linguagens de comunicação, as redes sociais. Hoje as redes sociais elas estão com uma ampla força para essa realização. A gente tem um compromisso, e aí eu acho que novamente, das nossas redes. Cada um tem uma rede, cada um tem um grupo específico de
de WhatsApp, que pode compartilhar alguma experiência de alguma pessoa que conhece, de algum artista que conhece, dessa sinergia de um artista apoiar o outro, ou das pessoas entenderem também o trabalho daquele artista e poder divulgar para outra pessoa, apresentar esse artista para outra pessoa. E aí a gente unificar e unir não só as comunicações online, como também as comunicações offline. Onde o povo está? Isso é um desafio. Onde o povo está e qual que é a principal linguagem daquele perfil daquela população. Então, por exemplo, nós temos as UBSs, nós temos as escolas, nós temos Atende Bem, nós temos parques, nós temos prédios públicos, nós temos hoje, quem já utiliza muito, né? Ontem até falei nas artes cênicas, eu escutei esse termo e achei ótimo, que Jacareí ainda é uma cidade faixista, porque as comunicações que resolvem muitas vezes estão naquelas faixas que a gente tem os pontos instalados na cidade, e de fato elas têm uma efetividade. Então, acho que assim, é um compromisso conjunto dos artistas, é um compromisso conjunto do poder público, de quem investe na arte. Aí eu não vou colocar só o poder público, mas também a iniciativa privada. Eu acho que tem um compromisso nessa divulgação, mas eu acho que principalmente essa sensibilização entre os nossos, para ampliar essas redes de divulgação de cada ação, da roda de samba, do espetáculo do teatro, da mostra de dança, do show que vai ter na praça e afins. Não, na Fundação Cultural, todo mês nós temos nossa agenda cultural, nós temos as redes sociais da Fundação, Facebook, site da Prefeitura, nós temos também a nossa própria rede, os disparos de WhatsApp, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, os setores, toda a rede da Prefeitura, toda a agenda cultural é divulgado para todos os servidores municipais. Então, nós temos nossa rede de divulgação, e aí eu acho que é um compromisso individual também para a gente conseguir ampliar essa sinergia, essa conexão. A Regina Cândia está perguntando para o Binho. Binho, para participar, tem que ser através de MEI ou pode ser pessoa física? Oi, estão me ouvindo bem de novo? Sim, estamos. Um beijo aí para toda a família Cândia. Então, pessoal, a Lei Paulo Gustavo ela é uma lei muito, como eu comentei já, o termo generosa. De fato, vocês não fazem ideia da grandeza da generosidade que ela é, porque ela permite, em via de regra, tanto o CPF quanto o CNPJ, e sem ter limitações dos tipos de CNPJs também. Então, quando o CPF pode ser, de fato, como um projeto individual, então é pessoa física para, de fato, ser proponente de um projeto que é individual mesmo, pode ser CPF representando um coletivo, e quando CNPJ, pode vir a ser um CNPJ de MEI, né, de microempreendedor individual, que tem fins lucrativos, né? É uma empresa, ainda que com essa característica individual, podendo vincular 1, 2, 3 pessoas, considerando até formalmente estagiários nesse caso, mas ela permite que possam ser outros tipos de CNPJs, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, né? Então, toda uma perspectiva do terceiro setor, associações, o que a gente chamava de ONGs, né? Então, que há um marco próprio, né, legal, que é o MIROSP, também pode se vincular nesse caso quando o recurso for repassado por essa natureza, enfim. A lei na esfera federal permite tudo isso. Agora, é na construção dos editais municipais que vai se dar o regramento. Se vão existir editais específicos para a pessoa física, específicos para a pessoa jurídica, que tipos de projeto, que tipo de ordem de grandeza de valores, como o próprio Guilherme comentou, né? Mais concentração ou mais distribuição, enfim, e também ser pessoas jurídicas, os tipos de pessoas jurídicas, podendo até estar escalonado, pode ser uma possibilidade, ou editais próprios ou categorias dentro de um mesmo edital, enfim.
há muitas possibilidades de serem criados esses editais. Esses editais ainda serão formulados, né? Assim, claro que há pressupostos e há um acúmulo de outras experiências jurídicas que podem vir a embasar, mas a consolidação de se é pessoa física ou pessoa jurídica e os tipos de pessoas jurídicas, isso vai vir do regramento do edital local. A lei permite tudo. O edital local é que vai dar um direcionamento se vai regrar para um caminho ou para o outro, ou se para todos, e como vai ser organizado dessa maneira enquanto instrumento jurídico e legal, que é para isso que servem, inclusive, os editais, né? Então, eles são democráticos na facilitação, mas Obrigada, Binho. Tem outra pergunta, Binho. A pergunta agora é do Alexandre Cândia. Na parte de audiovisual, inclui shows ao vivo ou somente gravações de DVD, CDs e EPS? É isso? Pessoal, também é bacana explicar um pouco antes de responder direto, na hora que eu tinha mandado um abraço para a família, sem saber que o casal já está fazendo a pergunta aí. Mas antes de explicar o porquê que tem a pergunta, vai tratar com recorte do audiovisual, explicar na lei por que já existe dessa natureza jurídica. Quando foi na época da Aldir Blanc I ainda, e a gente, né, eu trabalhei muito junto com o pessoal na Esfera Federal na época, mesmo estando em Brasília, a Aldir Blanc I, ela surge da natureza de disputar o que existia de recursos que eram de direitos do setor artístico e cultural, que eram recursos represados nos fundos, Fundo Nacional de Cultura e Fundo do Setorial Audiovisual, que também é vinculado ao Fundo Nacional de Cultura. Isso foi o que pautou a ordem de grandeza de valores do Aldir Blanc I. Mas, naquele momento, em período da pandemia, foi utilizado para todos os setores na esfera federal, na área da assistência social, da saúde, segurança, de meio ambiente, de vários, de todos quase, o que se chama de orçamento de guerra. Então, esse recurso que existia naquele momento do Aldir Blanc I não foi o recurso que foi utilizado, porque passou a ser utilizado, em vez do recurso do fundo, foi utilizado o tal do orçamento de guerra. A ordem de grandeza de valores de uma referência de mais ou menos 3 bilhões era o que existia naquele momento dos fundos, continuou como o valor de referência, mas por uma outra fonte de recurso, que foi o fundo, não mais o fundo, e sim o orçamento de guerra. Então, a Aldir Blanc I não teve essa divisão mais sobre Fundo Nacional de Cultura e Fundo Setorial do Audiovisual, porque, como orçamento de guerra, estava distribuído para outras possibilidades, sem ter esse recorte bem definido. Na Paulo Gustavo, quando ela surge, ela vem justamente para fazer uso desses recursos que na Aldir Blanc foi pautado, mas não foi utilizado. Então, em desdobramento disso, é que a Lei Paulo Gustavo tem o seu artigo 5 e 6, são os dois artigos, o 5º e o 6º, que vão tratar de recursos que a gente fala que são recursos para toda a área artística e cultural, porém, via audiovisual. E tem o artigo 8º, que de fato é a perspectiva ampla de todas as áreas artísticas e culturais, sem precisar passar pelo meio audiovisual. Então, quando a gente aborda o que pode ser feito via audiovisual para todas as áreas artísticas e culturais, são 3 incisos. O Guilherme falou algumas questões de como que vai ser utilizado na própria cidade já, mas lembrá-los que o inciso 1 desses artigos 6º, que no caso do plano de ação na plataforma Transforigor é a primeira meta, cabem ações que são de produções audiovisuais, ou seja, elaboração e feitura de vídeos, de filmes, né? Podem ser curtas-metragens, médias-metragens, podem até ser longas-metragens, tanto faz se for documentário, ficção, animação, tem várias possibilidades, de gêneros, inclusive, pode ser, né, no campo da ficção, tantas possibilidades. Pode videoclipe. E aí, é importante dizer que, como são recursos para toda a área artística e cultural, com recursos que são via audiovisual, e nesse caso do inciso 1, para a produção audiovisual, quando a gente fala de videoclipe,
a lei permite que não necessariamente precise ser pessoas proponentes serem do audiovisual. Podem ser pessoas musicistas, por exemplo, né? Podem ser os proponentes de videoclipes. Agora, quando a gente trata da cobertura de um registro ao vivo de um show, por exemplo, que na época da pandemia a gente tratou muitas vezes como algumas lives, que nada mais é do que um ao vivo de uma apresentação também, nesses tipos de casos, isso não é considerado produção audiovisual, isso é um registro, ok, enquanto um registro audiovisual, mas não é uma produção audiovisual, porque ele é feito apenas como uma perspectiva de meio de registro. Ele não é, de fato, como uma construção de um produto audiovisual. O artigo 8º, que vai tratar de toda a área artística e cultural, ele pode ter, por exemplo, a modalidade de realização de shows, que foi a pergunta. Pode ter uma modalidade de realizar shows. A realização de shows pode ter cobertura ao vivo, mas ele está vinculado ao artigo 8º, porque a natureza está muito mais em apresentação musical que foi filmada enquanto um registro. O que a gente precisa entender quando a gente vai tratar do artigo 6º, do inciso 1, especificamente, que é da produção de produtos audiovisuais, então, não cabe uma simples cobertura ao vivo. É, de fato, um videoclipe, aí sim. Ou, se você for pensar numa produção de um DVD, que também tem uma perspectiva mais ampla, que não é só a filmagem no caso, né? DVD, na verdade, enquanto mídia, nem é mais utilizado, né? Mas a gente fala DVD como uma ideia de como se fosse um álbum audiovisual, né? Porque foi o show gravado, mas com mais coisas além do show no palco filmado. Né? Então, por isso não é meramente o registro ao vivo. Então, quando é uma perspectiva que se chama, às vezes, de fazer o DVD do show, porque tem outras questões que são roteirizadas, são planejadas previamente para comporem uma produção audiovisual final. Nesse tipo de característica, ok, aí pode se enquadrar como uma possibilidade de produção audiovisual a partir de show, porque ele não se limita apenas ao show por si só. Né? Então, nesses casos, por essa condição, é que passa a ser parte de um produto. Ele não é o produto em si. Né? Mas é muito mais amplo, né, pessoal? Quando a gente vai falar desse artigo, é bacana aproveitar essa pergunta para engatilhar uma questão de ampliação de visão do que ele permite, que é a produção audiovisual desse artigo 6º, inciso 1, assim como quando é videoclipes, pode ser uma pessoa musicista, se a gente for tratar de mini-documentários, e mini-documentários que retratam, por exemplo, as culturas populares e tradicionais que existem na cidade, as realidades dos bairros que os vereadores e vereadoras comentaram, isso pode ser feito com as pessoas que são da própria cultura popular tradicional desses bairros. Eles podem vir a seus proponentes, é uma proposta vindo com protagonismo na primeira voz, né, do quem é que está propondo o projeto de estar se retratando, aquela manifestação, aquela linguagem, aquela expressão, aquela realidade daquilo que já é feito na vida cotidiana dessas pessoas. Então, elas podem vir, tá? Essa questão. Obrigada. A próxima pergunta. A Lei Paulo Gustavo prevê ações de economia solidária no seu artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 1. Para você, Binho, como o município pode atuar nisso? A pergunta vem do Retamiro. Professor William, referência de área para o interior paulista, aí, né? Não só na região do Vale do Paraíba, com atuações e relações aí de âmbito nacional. Bacana ter a sua participação hoje também. De fato, William, a gente comentou um pouco da perspectiva de economia da cultura, um conceito ampliado, tem recortes que vão tratar economia criativa, muitas vezes, mas a economia da cultura é muito mais ampla, e dentre os recortes de possibilidades existe, na própria Lei Paulo Gustavo, um fortalecimento de possibilidade de pensar o artigo 8º, principalmente, que é de toda a ampla área artística e cultural, sem precisar ser via audiovisual, de fato há um destaque da possibilidade de ações visando a economia solidária. Há muitas possibilidades políticas que podem ser pensados os editais e o bom uso dos recursos em âmbito municipal. Aproveitando que é um vídeo gravado,
aqui agora dessa audiência, pode ser que outras cidades também venham a visualizar, que serve de inspiração até essa resposta. É o seguinte, dá para se pensar, a partir do recurso que entra, condições de vincular, em que essa verba não seja apenas um repasse financeiro, e sim, de fato, um investimento. Por exemplo, há condições de se pensar, a partir do recurso que chega, a viabilização de alguma possibilidade de fundo rotativo na cidade? Fundo rotativo que se pode, talvez, gerar um embrião de possível banco comunitário, por exemplo? É possível, porque recurso agora tem. Muitas vezes o que falta são recursos, né? Mais de um vereador, inclusive, enaltecendo que recursos estão chegando para a cidade e que bom. Pois é, recursos existem. Então, financeiramente, parte do processo está resolvido. O que mais que a gente pode fazer isso, não só como gasto ou como repasse, como de fato ser investimento. Então, existem experiências de economia solidária que vão tratar, por exemplo, do recurso que chega, ser um recurso que gera recursos também, né? Então, quando a gente coloca isso na lei, ela vai proporcionar que, se vincular, por exemplo, exemplos mais clássicos da economia solidária, a realização de uma feira de economia solidária, em que produtos, muitas vezes, do artesanato e, às vezes, de outras áreas das artes visuais, por exemplo, podem ter um comércio justo, tratando ali das horas trabalhadas, dos produtos e do tempo de produção, e ali ter a sua valorização e estabelecer uma rede cooperativada de cooperação entre quem organiza a feira, quem fez a venda, quem participou de alguma maneira na feira. É uma possibilidade pensar essas possibilidades, né? Eu sei que há campos de atuação no propósito do plano de ação que podem enviesar, por exemplo, o artesanato, por isso que eu dou esse exemplo também para Jacareí. Mas entender que a partir da economia solidária, quando ela é tratada com seriedade enquanto política pública, tem condições de pensar um investimento que gire, não só invista em um projeto ou outro. E, de fato, isso possibilitar uma cadeia produtiva mais respeitosa com todos que estão envolvidos enquanto trabalhadores da área cultural. Então, esse giro entre mecanismos, ferramentas e metodologias, por exemplo, um fundo social rotativo solidário é uma possibilidade, que é um embrião, muitas vezes, porque pode se consolidar, às vezes até de um banco comunitário e outras coisas mais a partir disso. Eu sei que o plano de ação, no caso de Jacareí, está direcionado mais para projetos, mas a redação dos editais pode, de alguma maneira, talvez vincular isso de uma maneira ou outra. Fica aí como um convite, uma possibilidade de se levar em consideração. Muito boa pergunta, agradeço, aliás. O Retamiro ainda pergunta para o Guilherme, né, como o Jacareí atuará nessa questão da economia solidária que prevê essas ações no artigo 8. William, extremamente aberto à discussão e construção, e eu vou te convidar a participar das nossas audiências, para que você possa apresentar e falar um pouco mais para um colegiado maior, que, de fato, vai legitimar a nossa condução e uma orientação de como vamos organizar esses editais. Da nossa parte, ficou o compromisso da gente entender possíveis mecanismos que até possa fomentar ainda mais a aplicação desse recurso, porque daí eu achei bem interessante, porque daí é estratégico o tipo de investimento e o retorno e o legado também. Mas eu vou te convidar, porque assim, eu não posso responder a sua pergunta, porque não fizemos audiências ainda e o povo vai indicar o melhor caminho para a gente construir os nossos editais. Bom, não temos mais perguntas e quero agradecer a participação pelo chat do Tiago Rocha e da Patrícia Quina. Acho que é isso. Bom, neste momento, agradeço a presença de todos e às 21 horas cravado, declaro encerrada a presente audiência pública e boa noite a todos. Piores formas de trabalho infantil.